O Edmundo, você já deu uma informação uma vez falando sobre o contrato que tem. Se o Vasco caísse para a Série B, pode recomprar o Vasco por R$ 1. Será que tem isso mesmo no contrato? Porque eu não vejo preocupação da 777 em não ter, ou cair para a Não, segunda divisão. eu acho que não procede, Gui. Eu não. Não? O contrato tem. Como é que fala? Tem uma palavra? Cláusulas de confidencialidade. Cláusulas de confiabilidade. Eu escutei isso de um cara que é muito vascaíno e que era contra a SAF. É engraçado que, nesse mesmo período do ano passado, estava sendo votado um plebiscito para ver se a SAF passava no Vasco. E todo mundo que se manifestava contrário à SAF era espinafrado, né, pelo torcedor vascaíno. E hoje acho que tem muita gente mudando de ideia. Eu fui a favor pelo que foi contado, né, pela possibilidade do Vasco voltar o quanto antes possível a ser um gigante, disputar títulos no cenário nacional. Participei de eleição no Vasco e as pessoas se matam literalmente se matam para assumir um cargo não remunerado. Isso é difícil, isso é de difícil compreensão, com certeza. Então, eu acreditava que é muito melhor, se alguém tem que ter lucro, que seja alguém que invista. Mas hoje, eu estou tendo mais convicção do que eu pensava há 1 mês e meio, 2 meses atrás, quando o Dieguinho participou com a gente da última vez. Não me parece que os investimentos serão feitos. Não me parece que os investimentos serão feitos. O Vasco tem muito boa receita, embora não seja compatível com o seu tamanho, pelas péssimas administrações, mas o Vasco tem uma boa receita que, botando ali no papel direitinho, consegue pagar os salários, né? E o dinheiro investido foi exatamente o dinheiro, um pouquinho mais, vai. O dinheiro investido foi exatamente o dinheiro que recebeu do Andrei. Daqui a pouco, a janela se abre e a gente pode ter notícias de venda do Ryan, notícia de venda do Marlon Gomes, do PEC. E aí é que a gente... Aí eu acho que, na minha opinião, aí que as máscaras vão cair. E isso muito próximo, porque a janela abre... 3 de julho. Semana. 3 de julho. Semana, né? Dia 2. Dia 3 de julho. 3. Dia 3 de julho. E, aliás, tem muitas sondagens pelo Marlon Gomes, trocou agentes, etc. Provavelmente vai ter alguma proposta aí. Isso é verdade. Além de não vir jogadores, pode até perder. E para mim, o Marlon Gomes hoje é importante para o time, porque eu acho que ele pode fazer esse meio campo aí melhorar muito. E o Andrei vai sair agora, já saiu do Vasco, né? Deixa eu só fazer um complemento, Gui. Eu acho que é importante a gente dividir as coisas. Eu acho que a gente pegar o modelo e demonizar ele, eu acho errado. Eu acho que a SAF é super positiva. A gente está vendo o Botafogo aí que mudou muito, Sim. Cruzeiro. O problema não é a SAF, o problema é a empresa e quem gere. Eu acho que é importante a gente... a SAF não é a SAF. A empresa, a gestão, quem hoje lá está, são coisas diferentes. Porque a gente está vendo clubes muito bem agora, como, por exemplo, o Botafogo, que literalmente virou a chave dele em 1 ano e meio de SAF, né? Lá junto lá com o John Textor. Então, o problema não é SAF. A questão é quem é a empresa, quem são os gestores, quem são os funcionários contratados pela empresa, porque às vezes a empresa é ótima, mas delegou mal. Na hora de contratar, delegou mal. Então, assim, tem um monte de coisa para a gente bater, né? Para a gente fazer uma análise mais funda. Aliás, muita gente fala, pô, vocês foram a favor da SAF. Sim, o modelo SAF eu sou muito a favor, principalmente na situação do Vasco, mas agora tem que lembrar... Continuo sendo também, só que eu tenho que lembrar que a SAF vão ser pessoas de uma empresa que vão cuidar do Vasco. Tem empresa ruim, empresa boa, empresa média, empresa que trabalha médio a longo prazo. Então, para mim ainda é uma dúvida muito grande e fico mais pessimista com cada vez que eu vejo noticiário, entendeu? Cada vez que eu vejo que não tem, o Josh nunca vem para cá, parece que os caras estão lá fora, pouco, não tá nem aí. É uma coisa que me preocupa um pouco nesse sentido, mas é claro que a gente continua torcendo e quer que o Vasco não caia. Ó, o Flávio Fonseca tá mandando superchat aqui. Dos especulados, qual o melhor, Lanzini ou Salazar? Eu prefiro Lanzini.
que já é um atleta mais pronto, 30 anos, acho que chega, veste, não vai sentir tanta pressão. Quem que você prefere, Edmundo? Sei lá, eu prefiro, sei lá, o Salazar, que o Lanzini eu já vi. E você, Eri? Ficou triste, né, Eri? Eu senti. Não, cara, é que assim, na minha opinião, independente, eu acho que assim, se tivesse tomado uma atitude há mais tempo, nós não estaríamos discutindo uma coisa tão óbvia para mim, porque estava muito claro, estava muito evidente que nós temos jogadores bons no Vasco. Eles precisavam de terem um treinador. Nós falamos isso há quanto tempo, gente? Nós precisávamos de um treinador experiente e que tivesse uma característica ofensiva para saber usar as peças que nós temos no Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque são jogadores, inclusive, que estão sendo pretendidos por grandes clubes do mundo. Então, nós temos esse material humano, nós temos dentro do Vasco. Eu não quero falar do Lanzini, do Salazar, não quero falar de ninguém. Eu quero falar que nós temos dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama jogadores bons, habilidosos, jovens, que precisam ter o quê? Minutagem. E precisam ter um treinador experiente para poder falar, cara, de característica ofensiva, para poder falar, olha aqui, vamos para cima. Porque agora, contra o Cuiabá, foi a primeira vez que nós tivemos um time, entre aspas, ofensivo. E um time ofensivo que é praticamente da nossa base. Então, a gente precisa realmente hoje, na minha opinião, de ter uma personalidade ofensiva com os nossos jogadores. Porque não adianta, o Lanzini vai chegar, vai precisar de tempo, Salazar vai... Todo mundo vai precisar de tempo. E nós não temos esse tempo. E temos jogadores capazes real, gente. O nosso time não é... O time não. Os jogadores são bons. O time é que não estava bem. Na minha opinião, é isso. Não precisa tanto assim, não. Porque, vai trazer mais ou menos, vai ficar cheio de mais ou menos, pô. E acaba que os meninos da nossa base são até muitas vezes melhores. O problema é que o erro foi do planejamento no começo e agora o time precisa ser melhor do que bom. Por quê? Para sair dessa situação, eu acho. O aproveitamento que vai precisar fazer daqui pro final do ano. Vai precisar do time melhor. Se esse time tivesse sido bem... E quando ele chegou, o Barbieri, é claro que eu torci, falei, não, beleza, veio. Mas eu acompanhava o trabalho do Barbieri daqui. Não era ruim, horroroso no começo do Bragantino, mas ele sempre teve investimentos bons no Bragantino e boas peças. E mesmo assim, o time teve muitas críticas, porque a equipe do Bragantino tem uns torcedores lá, né? Tem bastante gente que vai no estádio e ele era bastante criticado. Tem uns torcedores? Não, tem alguns torcedores. Não apesar de não ser a pressão do Vasco da Gama, é o estádio que vai bastante torcedor, mesmo Gui, com uma proporção menor. Com todo respeito, Gui, eu tive no evento do Free Clear anteontem, tinha uma pessoa, Ed, que faz negócios com Vasco, Manchester City, uma porrada de clube, inclusive o Red Bull Bragantino. E essa pessoa é de Bragança Paulista, tá? E aprendeu a gostar do Bragantino lá e torcer para um outro clube grande de São Paulo. Ela fala quando tem movimento lá, é 12, 15 cabeças xingando. Então, não precisa florear muito o Corinthians também, não. Ali próximo. Não, mas eu cobri jogo, inclusive, lá já. Assim, não fica lotado de gente, mas tem os torcedores ali. E mesmo assim, já estavam meio criticando o Barbieri há muito tempo. Deram graças a Deus quando ele saiu. Então, quando ele chegou no Vasco, eu falei, cara, é um erro para mim trazer o Barbieri. Beleza, tentou o Vojvoda, a mesma coisa, né? Vai vir Coutinho, vai vir o 10, e chegou o Barbieri. E foi um erro de planejamento. Eu não acho ele mau treinador, não. Não encaixou no Vasco, cara. Não deu liga. Os jogadores elogiam, falam bem, não sei até que ponto é autoproteção, mas não deu certo. O trabalho dele no Bragantino durante um período foi bom, foi vice-campeão Sul-Americana, levou o time para a Libertadores. Virar a chave, não estava dando certo já há um tempo e demorou a trocar. Não quer dizer que ele vai pegar outro clube e agora ele vai mal. Pô, chega lá, ele arrebente. Aqui não deu certo. Que eu não gosto muito dele como treinador. Como treinador, tá, gente? Nem conheço ele pessoalmente. Tô falando da parte profissional. Pô, todo mundo fala, os jogadores gostavam muito dele, era bom de ambiente. Pô, abre uma pizzaria, cara. Chama os caras pra ir lá. Beleza, legal, mas não é isso que a gente precisa, entendeu? Acho que a gente precisa de um cara que chegasse e colocasse a casa em ordem. E não foi o que aconteceu, né?